Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A Comissão de Agricultura da Câmara discutiu os impactos do leilão do Tecon Santos 10 para o agronegócio. Parlamentares e especialistas alertaram para riscos na concorrência e para a possível saturação no Porto de Santos. O leilão previsto para este ano foi adiado para 2026. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados discutiu os impactos do leilão do Tecon Santos 10 sobre o agronegócio brasileiro. A audiência solicitada pelo deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, tratou da modelagem do certame e de como as decisões regulatórias podem afetar diretamente a concorrência, a logística e a competitividade dos produtos que dependem do Porto de Santos para o escoamento. A reunião, que aconteceu no início desta semana, também confirmou que o leilão do mega terminal, inicialmente previsto para este ano, foi adiado para 2026. O coordenador-geral de arrendamentos portuários da Secretaria Nacional de Portos, Carlos Magno Lopes da Silva Filho, explicou que a postergação ocorreu diante da indefinição sobre o modelo de concessão que segue em análise no Tribunal de Contas da União. Em 24, o Porto de Santos movimentou 5,4 milhões de TEUs, crescimento de quase 15% em relação ao ano anterior, e projeções indicam saturação da capacidade já a partir de 2028. Para o agronegócio, especialmente, a urgência é ainda maior. Café, açúcar, algodão, entre outros produtos, tem no Porto de Santos sua principal rota de escoamento. Restrições concorrenciais ou atrasos no leilão podem gerar aumento de custos, perda da eficiência logística e comprometer a competitividade internacional. O STS-10 é considerado um dos maiores empreendimentos portuários do país e deverá receber 6,45 bilhões em investimentos, com capacidade projetada para ampliar em 50% a movimentação de contêineres. A ANTAQ propôs que o leilão seja dividido em duas etapas, impedindo que empresas que já operam contêineres no Cais Santista participem da primeira fase, uma tentativa de reduzir a concentração de mercado. O modelo, porém, divide opiniões. O relator do caso no TCU, ministro Antônio Anastasia, defendeu que não haja restrições à participação dos operadores. A análise chegou a ser pautada para o dia 18, mas um pedido de vistas do ministro Augusto Nardes abriu a votação para o dia 8 de dezembro, o que empurrou o cronograma do certame para o início de 2026. Nós temos remédios regulatórios ex post para serem aplicados. Um que ainda não foi aplicado e deve ser aplicado é a tão desconhecida taxa de ocupação de berço lá no regulador, que é um assunto que nós batemos lá, né, Ângela, há 11 anos e até hoje não foi feita. Se hoje nós tivéssemos hoje um mercado sendo regulado pela agência com taxa de ocupação de berço, provavelmente esse Tecon de Santos teria saído em 2018. Segundo Carlos Magno, após o julgamento do TCU, o edital ainda precisará de pelo menos 45 dias para a elaboração, dada a complexidade do projeto. Ele afirmou que o Ministério de Portos aguarda a conclusão de análise para definir o modelo final do certame. O nosso foco aqui como secretaria, hoje como representante da secretaria, é fazer esse leilão acontecer da forma mais rápida possível. Em termos de cronograma, a gente aguarda a manifestação do Tribunal de Contas, né, que está hoje agendada para o dia 8 de dezembro. O edital para um porte o edital para um arrendamento, uma concessão desse porte, tem que ter pelo menos 45 dias. Então, a expectativa é que essa licitação ocorra aí, final de janeiro e fevereiro, né? Dentro como já foi dito também anteriormente, já deveria ter acontecido antes, mas esse foi o prazo aí que conseguimos atender diante de todas as colaborações que têm sido colhidas ao longo de todo o processo. Além da discussão sobre concorrência, parlamentares destacaram a necessidade de acelerar processos de dragagem emergencial e destravar licitações que impactam diretamente a capacidade operacional do Porto de Santos, que segue próximo ao limite e com a tendência de saturação nos próximos anos. A comissão especial que analisa o projeto de lei 733, que cria o marco legal do setor portuário, voltou a discutir a mão de obra nos portos sob a perspectiva dos empregadores.
Representantes do setor defenderam mudanças nos modelos de exploração, transição gradual e regras harmonizadas para modernizar a atividade. O presidente da comissão adiantou que a votação do texto não deve ocorrer este ano. Na última reunião da comissão especial que analisa o PL 733, o tema do debate foi a mão de obra portuária sob a perspectiva dos empregadores. Entre as considerações feitas por Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, durante a audiência estão a aproximação entre os regimes de exploração portuária hoje existentes, um período de transição de 3 anos para adaptação do setor, manutenção de todas as categorias profissionais e existência para um único órgão, sigla para Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário por Porto. Por que é necessária a revisão legal portuária? Primeiro, porque nós temos 2 regimes de exploração portuária no Brasil, que têm regramentos completamente diferentes, não é? E que nós precisamos, e aqui estão os principais destaques, nós precisamos aproximar esses regimes. Nunca serão iguais. Não se imagina que os regramentos, a plena liberdade que é corretamente aplicada para a TUP, vai ser aplicada plenamente para dentro de Porto Organizado, porque são realidades diferentes. Mas nós precisamos aproximar isso. O diretor-presidente da Associação Brasileira dos Terminais Portuários informou aos presentes que um acordo prévio, resultado do diálogo entre as entidades empresariais e laborais, e que foi conduzido pela FENOP, só foi possível após intensa negociação de ambos os lados. Gesualdo Silva disse que a proposta é equilibrada, já que moderniza a legislação, harmoniza regras e atende às demandas do mercado internacional, sem deixar de lado a responsabilidade social. Porque para nós representantes do empresário, né, a exclusividade é uma coisa que já não existe em nenhum país do mundo, né, e na realidade nós não queremos de forma alguma acabar com os trabalhadores avulsos ou nem deixar alguém na rua da amargura, não é essa, mas nós precisamos atender às necessidades mercadológicas atuais, nós precisamos atender às demandas do mercado internacional, nós precisamos atender, né, às oportunidades que são apresentadas ao Brasil. O objetivo do PL 733 é criar o marco legal do setor portuário, com regras que possam colaborar com o desenvolvimento do segmento, que enfrenta, entre outros gargalos, a morosidade de processos e a burocracia. Contrariando algumas expectativas, o presidente da comissão especial, o deputado Murilo Galdino, disse que a votação da proposta no colegiado não vai mais acontecer, ainda em 2025. Sobre esse tema da questão dos trabalhadores, que esse projeto só será votado no próximo ano. Nós ainda temos outras reuniões a ser feitas, outras audiências públicas. Depois do relatório do nosso eminente relator, ainda vai ter aqui do prazo de discussão perante os próprios parlamentares dessa comissão. A GRU Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, arrematou 12 dos 19 aeroportos leiloados nesta quinta-feira pelo governo federal na B3 em São Paulo. Entre eles, terminais em Pernambuco, Rondônia, Bahia, Tocantins e Maranhão. A empresa não teve concorrência na maioria dos lotes e levou todos sem oferecer deságio. Agora, o governo terá que negociar um reequilíbrio contratual para Guarulhos, já que os aeroportos arrematados são deficitários. O único terminal com disputa foi o de Jericoacoara, no Ceará. A alemã Fraport venceu após oferecer desconto total sobre as receitas e custos projetados. 6 outros aeroportos ficaram sem propostas. Ao todo, o governo prevê cerca de 730 milhões de reais em investimentos nesta primeira rodada do programa Ampliar, para modernizar a infraestrutura regional do país. E a Receita Federal em São Paulo iniciou nesta quinta-feira um leilão regional. As propostas podem ser recebidas até às 9 da noite do dia 3 de dezembro. O pregão acontece de forma eletrônica e podem participar pessoas e empresas. A sessão de lances está prevista para o dia 5 de dezembro. Entre os produtos disponíveis estão eletrônicos, como celulares e notebooks, além de itens esportivos e relógios.
Quem quiser visitar os produtos deve ir até um dos locais indicados pela Receita na capital, Grande São Paulo, litoral e interior. Os produtos arrematados devem ser retirados pessoalmente. O edital e outros detalhes estão disponíveis no site receita.fazenda.gov.br. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia nacional. O governo projeta modernização portuária com um pacote de descarbonização. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que espera que o conjunto de medidas de descarbonização lançado pelo governo inaugure um ciclo de modernização e transição energética no setor portuário e também na navegação. As ações já foram apresentadas e formalizadas durante a COP30 em Belém e integram os programas nacionais de descarbonização de portos e da navegação. Entre elas estão a eletrificação de estruturas, a revisão de procedimentos operacionais e o incentivo à adoção de combustíveis limpos. Então, o ministro prevê que essas medidas aí impulsionem a transição energética no país. Vamos agora aos destaques e a outras notícias de hoje, quinta-feira. Mais um incêndio atingiu um trem carregado de celulose no litoral de São Paulo na noite de quarta-feira. Ninguém ficou ferido e este foi o 7º ataque desde outubro. A Rumo Logística, responsável pela linha férrea em Cubatão, classifica o caso como incêndio criminoso e afirma que as ocorrências refletem um cenário crítico de insegurança entre São Vicente e Cubatão. A empresa informou ainda que segue registrando boletins de ocorrência e pedindo apoio aos órgãos competentes. A FAB resgatou de um helicóptero um tripulante ferido a bordo de um navio mercante na costa do Recife. O homem de 33 anos, natural de Chipre, tinha ferimentos profundos nas pernas e nos braços, com grande perda de sangue e precisou de atendimento médico ainda a bordo. Ele foi levado pela Força Aérea para um hospital em Pernambuco já em estado estável. O Ministério Público Federal ingressou na Justiça com um pedido para a remoção da carcaça do navio Raidar e o esgotamento total dos resíduos oleosos que ainda permanecem na embarcação, naufragada há mais de 10 anos no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará. O órgão também solicita indenização de R$5 milhões por dano moral coletivo. Na época do acidente, 5 mil bois morreram e cerca de 700 mil litros de resíduo oleoso foram derramados no Rio Pará. No pedido, o MPF ainda requer a apresentação em até 30 dias de um plano de urgência pelos responsáveis. O governo de São Paulo prevê mais de R$51 bilhões em investimentos nas novas concessões rodoviárias, que vão garantir cerca de 750 quilômetros de rodovias duplicadas no estado. A publicação do edital da Rota Mogiana, com 520 quilômetros e R$8,9 bilhões em obras, marca a nova fase do programa, que também inclui os lotes Sorocabana, Litoral, Raposo Tavares, Paranapanema, Noroeste e o trecho norte do Rodoanel. O Ministério de Portos e Aeroportos publicou no Diário Oficial da União a Portaria 708, que atualiza as regras para a reemissão de debêntures incentivadas e de infraestrutura. A mudança permite que empresas refinanciem o mesmo investimento, aproveitando melhores condições de mercado, como quedas nos juros. Segundo a pasta, a medida torna um instrumento mais atrativo e estimula novos investimentos em logística e transportes. Para reemitir o título, a empresa precisa quitar a dívida anterior. Só no último ano, mais de R$3,5 bilhões em projetos portuários foram financiados por este mecanismo. E a equipe do BNews está em Navegantes, Santa Catarina, acompanhando de perto o plano de modernização do terminal Porto Nave, que prevê investimentos que somam R$2 bilhões. A reportagem completa você confere amanhã no BNews 19 horas. Olá, Adriana. A reportagem da TV BNews está na Porto Nave, o terminal portuário de Navegantes, em Santa Catarina. Recentemente, o terminal completou 18 anos de operação, sendo o primeiro terminal portuário privado de contêineres da história do Brasil. Atualmente, o terminal vive sua fase de expansão e modernização das operações, entre elas a obra de adequação do cais, prevista para ser concluída no ano que vem. A reportagem completa você confere amanhã no BNews 19 horas. E o BNews 19 horas desta quinta-feira fica por aqui. Uma excelente noite. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!